Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar aqui o nosso terceiro bloco sobre fundamentos da educação, tá? Então, essa relação da educação e sociedade, como essa educação se deu em dado momento histórico. Já estudamos vários autores aqui nessa caminhada, pegando o ideal principal de cada um, fazendo questões, e agora também a gente vai continuar essa jornada aqui com você, tá? Então é importante que a partir desse momento pode ter certeza que o que vier sobre educação vai ficar mais fácil para você entender, até pensando, né, gente, como que a nossa educação se formatou hoje. Se eu tenho relações educacionais hoje, das formas que elas ocorrem, currículo, eu tenho uma relação de professor-aluno ideal, eu tenho uma relação onde eu trago as normas legais para a educação. Então, tudo isso se fundamentou a partir dessas concepções onde esses teóricos trouxeram, onde isso foi testado cientificamente, onde isso foi sendo pautado do que é importante para a educação. Então, se eu tenho hoje uma educação que pensa no modelo de aluno protagonista, de relação de educação integral, se eu penso numa educação formatada dentro dos moldes onde eu preciso dar educação para todos, uma formatação de sistema educacional, onde eu tenho um regime de colaboração entre sistemas federal, estadual e municipais. Então, se tudo isso está nessa formatação hoje, foi porque isso obteve compreensão desses teóricos, obteve sim reflexão em torno das práticas que estavam ocorrendo em dado momento e que não estavam corretas, em que precisava se pensar em quem era essa criança, quem era esse ser que estava ali, como essa relação da aprendizagem. Claro que alguns autores vão focar mais seus estudos na relação filosófica, dentro de uma reflexão geral educativa ou sociológica, ou até numa relação cognitiva, né, como essa educação ocorre, ou até pensando numa relação motora, emocional. Cada um tem o seu foco de educação para como ela deve ocorrer, como essa aprendizagem, como essa relação da criança, né? Então a gente vai sim fazendo toda essa trajetória para que quando chegue lá em tendências da educação, quando chegue nas concepções, né, que a gente vai estudando, vai aprofundando a cada aula, você consiga ter um entendimento melhor, né? E claro que o nosso foco é responder questões de prova, por isso que a gente vai fazendo muitas questões aqui com você, já trazendo o conceito, trazendo o que é principal do autor e já fazendo uma questão para a gente conseguir elencar aí cada conhecimento, tá bom? Então vamos lá dar continuidade aqui, né, gente? O que acontece? Immanuel Kant, aqui o filósofo alemão, tá? O que ele vai trazer? Ele vai trazer essa experiência sensível das coisas, muita relação das sensações, percepções que aquilo causa, tá? Então ele vai dizer que a educação é que formata o homem, que faz o homem, muito nos processos de racionalização, tá? Quando vier essa palavra aqui da racionalização, lembre do Kant, porque é nesses estudos do cognitivo mesmo, do racional. Então Kant, ele vai trazer essa relação que é por meio da relação entre a razão e experiências que desenvolve o conhecimento. Então, eu levando em consideração que a razão e as experiências é que vão formatar esse homem, né? Através aqui dos quesitos educativos, esforço intelectual, né? Então, aqui a relação da educação dada a partir do esforço intelectual, eu entendendo esses processos neurológicos, cognitivos, como o meu cérebro funciona, como que eu aprendo, né? Então, muito essa relação mesmo do neurológico, né? Do cognitivo, do intelectual, ok? Sempre lembrar disso quando pensar no Kant. Então, vamos fazer uma questão aqui sobre ele. Então, Immanuel Kant rejeitava as concepções morais da filosofia grega e cristã pelo fato de elas afirmarem que a ação moral se funda nos condicionantes como felicidade ou interesse. Tendo esse assunto como referência inicial, julgue o item subsequente, de acordo com as ideias de Kant. As ações nunca derivam apenas da razão, elas precisam ter uma fonte não racional. E aí, gente, o que vocês acham? Vamos pensar assim, se Kant defende o racionalismo, os interesses cognitivos, as ideias cognitivas para a educação acontecer, né? Esses conhecimentos que são condicionantes a partir de uma razão, a partir de um processo cognitivo, de uma racionalização, o racional envolvido aqui, né? Então,
não puxando esse lado emocional, eu vou focar o meu centro de estudo aqui dentro do racional, do que o meu cérebro consegue processar. Então, perceba que aqui, quando ele fala na questão que elas precisam ter uma fonte não racional, pelo contrário, né? Ele vai redefender o racionalismo. Então, quando ele coloca esse não, ele deixa a alternativa, sim, ao item errado. Tá? Então, os ideais do Kant aqui, como as suas concepções estavam de acordo com o racional, sim, tá? Por isso que aqui a questão está errada. Vamos lá para o nosso próximo autor, que é o tal Coach Parsons. O que ele vai dizer? Ele foi um sociólogo norte-americano, tá? Que vai trabalhar em prol dessa manutenção da sociedade. Tá? Sobre educação. Então, os sistemas vão sendo perpetuados, essa educação vai sendo perpetuada, vai havendo essa manutenção da sociedade através dos quesitos educativos. Então, a socialização é um mecanismo básico para a constituição de um sistema social. Então, existe um sistema e esse sistema é instituído e a escola também faz parte disso. Então, a partir dessa percepção, a escola ela tem o seu papel de função de manutenção dessa sociedade. Então, de acordo com o Peirce, ele vai trazer esses ideais de manutenção, né? De como tudo isso está monopolizado, e como o sistema faz toda essa organização, essa sistematização, tá? Então, como que esses sistemas vão se perpetuando, né, na cabeça das pessoas para que realmente esta sociedade se organize de determinada maneira, tá? Então, ele vai explicar isso perante as suas obras, tá? Então, gente, o que a gente pode pensar aqui? Então, pega esses ideais, tá? Dessa relação de educação-estado, educação perpetuando, que já existe na sociedade, constituição do sistema social, que a educação tem esse papel, ok? De acordo com o Peirce aqui. E agora o Karl Marx, tá? Gente, então, se eu falar o nome de algum autor do Beijo Distorcido, aí não liguem, tá? Porque justamente a gente vai tentando adequar aqui. Mas o que acontece? O Manhã, o que ele vai trazer aqui? A modelagem do comportamento enquanto escola, tá? Então, a escola ela vai servir para modelagem de comportamento, influenciando técnicas sociais de conduta. Então, a escola para a democracia, ajudar a sociedade capitalista democrática. Então, eu pensando de como eu vou manter essa sociedade capitalista dentro dos ideais aqui, que eu vivo numa sociedade capitalista, então eu preciso influenciar essas condutas para que isso se mantenha, né? Para que essa relação técnico-social continue ocorrendo, né? Então, trabalhar em prol disso, nessa modelagem de comportamento que eu quero continuar, a sociedade precisa se manter dentro dos ideais democráticos, né? Então, fazendo essa modelagem, essa manutenção mesmo em prol disso, tá? Então, a escola para a democracia ajudando a sociedade capitalista democrática. Ele vai defender isso, tá, gente? Guarde bem isso aqui, ó. Sociedade capitalista democrática. Agora, faremos uma questão aqui para a gente relacionar como que isso ocorre. Então, ó, a respeito dos fundamentos da educação e da relação educação-sociedade em suas dimensões filosóficas, sociocultural, pedagógica, julgue o item subsequente. Vamos lá. A concepção da educação como técnica social desenvolvida por Karl Marx difere da função da educação da integração social fundamentada por Durkheim. Para Marx, a função da educação é a transformação social, enquanto para Durkheim ela deve reforçar as características já existentes da sociedade. Gente, então aqui a questão distorceu essa relação, tá? Por quê? Ele não vai falar dessa transformação da sociedade, ele vai falar dessa sociedade capitalista que tem que ser democrática, influenciar condutas, modelagem de comportamento, mas não que isso esteja diretamente ligado a uma transformação social, tá? Então, pelo contrário, então isso acaba trazendo uma manutenção e não uma transformação em si, tá? Por isso que essas ideias aqui, quando ele traz nesse contraponto, né, com o Durkheim aqui nessa relação das características do Durkheim que nós estudamos, tá? Aqui está totalmente errado. Então, por isso que a gente o gabarito aqui está errado nesta relação, ok? Então aqui, gente, o comentário da questão, né, para ficar aí bem conceituado para você. Então aí ele vai dizer que devemos associá-lo às técnicas sociais. Essas técnicas sociais são formas de influenciar a conduta das pessoas para que se enquadrem nos padrões estabelecidos. Então eu quero o quê? Manutenção, eu quero manter uma sociedade capitalista democrática,
né? Então eu vou trabalhar neste ideal de padronização e não de transformação, como ele coloca ela na questão, né? É que ele vai falar que a educação e a ação exercida pelas gerações adultas já socializadas sobre as gerações mais jovens que ainda não se entregaram a convivência social. Então, a influência, né, dessa reprodução da sociedade como um todo, onde as gerações adultas vão influenciando as gerações mais jovens, isso não vai sendo perpassado e essa manutenção da sociedade também vai ocorrendo de alguma maneira. Claro que cada autor com o seu ideal aqui, focando em uma perspectiva, mas de alguma maneira se parecem aqui dentro de uma manutenção da sociedade como um todo, tá? Então, dentro desta relação. E claro que implicitamente a gente sabe que isso ocorre, né? Eu tenho um ideal educativo, eu quero trazer uma manutenção dessa relação das leis, da conduta da sociedade, de um sistema que deve funcionar, né, enfim, de uma sociedade que vai tendo a sua relação, uma educação para o trabalho, uma educação que vai sendo formatada dentro dos módulos, eu quero que meu aluno prossiga dentro dos estudos. Então, de alguma maneira eu estou trabalhando para essa manutenção, né? Trazendo aí para uma educação mais atual. Então, a gente vai trazer essas perspectivas, vai fazendo esse contraponto com a realidade que nós temos hoje sobre a educação, né? E como que isso vai sendo perpetuado, tá? Então, ok, gente, agora nós vamos passar para outro autor, tá? Que é o Makarenko. O que acontece? Né, Makarenko aqui, ele foi ucraniano, foi pedagogo, ele vai trabalhar em prol desses menores abandonados, ele vai fazer um trabalho social aqui nessa relação, tá? Ele vai dizer muito dessa vivência, dessa socialização, dessa vida em grupo, para que esses jovens sejam olhados de alguma maneira, tá? Só que, claro, o seu trabalho, sua relação educativa aqui com esses menores abandonados vai ser perpetuada dentro de uma concepção de trabalho e disciplina, tá? Então, esses menores abandonados precisam disso para que realmente a educação se dê, tá? Então, recuperar jovens infratores através desse trabalho e disciplina, tá? Então, aqui a rigidez dentro da perpetuação dos seus métodos, a disciplina elencada, a vida em grupo, o trabalho dos jovens infratores, o coletivo, cada aluno vai ter uma execução de um papel dentro desse trabalho coletivo e a partir dessa execução vai se trazendo tudo que é importante para a convivência daquele grupo, enfim, né? Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, e a massificação despersonaliza a criança, né? A massa em si, a sociedade, a depender de como ela está conduzindo tudo isso, tá? Então aqui, gente, dentro do que o Makarenko pensa sobre o que é importante para a educação, essa questão da rigidez, né? Com esses jovens infratores, vai escrever muito também sobre a participação da família dentro das suas obras, porque justamente aqui ele vai defender essa participação da família para que esses jovens sejam retirados aí realmente dessa descriminalização, né? Então, realmente eu trazendo essa participação da família, dada a importância disso na relação do jovem. Então, pensamentos, um modelo de escola baseado numa vida em grupo, uma escola baseada em autogestão, tá? Então, a autogestão aqui da escola em si, deixava os jovens com uma rotina na colônia, Gork retrata no livro Poema Pedagógico, atividades em grupo com disciplina e rigidez. Então, gente, vamos pensar que aqui esses jovens, para que realmente eles deixem de ser menores infratores, eles precisam de uma rigidez, eles precisam sim de regras a serem cumpridas, precisam sim de toda uma rotina, uma estruturação, algo que realmente discipline eles, tá? Então ele vai fazer esse trabalho, tá? Inclusive aqui tem algumas fotos que eu coloquei para você, pra gente pensar como que era esse trabalho, né? Então, ó, cada um tinha uma função, então cada jovem vai ter essa relação de trabalho, né? Então isso vai sendo perpetuado aqui. Então vamos pensar, ó, perceba aqui a foto dos jovens trabalhando. Então é realmente colocando a mão na massa, fazendo com que esse trabalho, essa disciplina, essa rigidez, essa rotina faça parte desse processo para que esse jovem saia da criminalidade, tá? Então esses menores infratores que era o foco do seu trabalho aqui, tá? Sempre pensando aí num regime mais realmente disciplinar, tá? De se fazer. Ok? Então a rotina dos jovens envolvia o quê? Exercícios físicos, trabalhos manuais, recreações, excursões, aulas de música, idas ao teatro, tá? Então isso vai sendo perpetuado aqui. Agora nós vamos fazer uma questão para entender como que isso cai em prova, tá? Então a gente pega a ideia principal do autor aqui e faz uma questão agora para realmente a gente se encaminhar aqui a resolver cada vez mais questões de prova de maneira correta, né? Quando pediram sobre os nossos autores. Então Makarenko é considerado um dos maiores pedagogos soviéticos e um dos expoentes da história da educação socialista,
criou talvez a mais elaborada e completa proposta educacional comprometida com a construção de uma sociedade socialista. Ainda hoje, os princípios pedagógicos de Makarenko são debatidos. Então vamos lá. Para o autor, não poderia haver educação senão o quê? O que é importante para o Makarenko aqui? A. Na coletividade, através da vida e do trabalho coletivo. B. Junto às classes trabalhadoras de baixa renda. C. Com os professores comprometidos com a causa política. D. No conjunto de grupos alternativos experimentais. E. Sem a interferência de um poder centralizador. E aí? O que é importante dentro dos trabalhos que foram executados aqui por Makarenko visando os jovens infratores, né, os menores infratores? Então, o que ele colocava? Ele pegava o jovem, né, esse grupo, enfim, de jovens, instituindo ali dentro de trabalhos manuais, mas sempre pensando que cada um tem a sua função muito no trabalho coletivo, tá? Sempre pensando na coletividade. Então, por isso, esses são os ideais do trabalho aqui voltado a esses jovens. Então, gente, através do quê? Da vida, trabalho coletivo, rotina, disciplina, tá? Rigidez. Então, tudo isso faz parte do trabalho do Makarenko aqui, tá? Por isso que o nosso gabarito, que está de acordo com o que diz sobre o autor, é a alternativa à letra A, ok? Então, é isso. Agora nós vamos passar para o nosso próximo autor aqui, que é o Gramsci, tá? Foi um filósofo italiano, que ele vai trazer os seus ideais aqui muito da relação do domínio, força, consenso, né? A relação orgânica da escola, intelectuais orgânicos e intelectuais tradicionais, que é uma cultura dominante que influencia, né? Dentro dessa relação da escola. A tomada de poder virá com a mudança da mente. Olha que profundo isso daqui, né? Então, ele vai trazer esses ideais da mente, do cognitivo, né? Da cultura dominante, da força da mente que isso tem, né? Dentro dessa relação, tá? Então, agora nós faremos uma questão aqui sobre ele. A educação tem sido objeto de análise de diversos teóricos, representantes de diferentes áreas do conhecimento, que buscam compreender esse fenômeno, esse é o papel na sociedade. Do ponto de vista sociológico, julguei-o a seguir. Para Antônio Gramsci, a educação se constitui como instrumento fundamental de luta para estabelecer uma nova relação hegemônica, uma nova cultura política na sociedade. Então, algo que é importante para o Gramsci. Se eu tenho uma força que vem, né, dessa relação escolar, uma cultura que muitas vezes domina, né, esse povo, essa relação da mente, então, vamos pensar que eu quero uma relação de força que venha da minha relação de transformação a partir da minha mente. Eu quero uma relação evolutiva a partir disso. Então, eu tenho que pensar que eu quero uma educação que traga todos esses princípios iguais, né, hegemônicos aqui. Então, uma nova cultura que deve ser instituída a partir de uma política na sociedade. Então, um instrumento que vai, sim, pensar... Se eu vou falar de domínio, se Estado favorece esse domínio na sociedade através da escola, né, e que a tomada de decisão a partir da mente dessa relação de poder, então eu quero uma transformação, eu quero luta, eu quero revolução, né? Então, esses ideais aqui do Gramsci estão certos, tá? Que a questão traz. Então, a educação sim se constitui um instrumento fundamental de luta para estabelecer uma nova relação hegemônica, uma nova cultura na sociedade, tá? Então, está bem certinho esses ideais de transformação, de revolução, de luta, de acordo com Gramsci, ok? Então, vamos agora passar para o nosso próximo autor, um autor muito importante, gente, ele cai muito em prova. Então, o que nós vamos falar aqui sobre John Dewey? Sempre quando a gente estuda John Dewey, a gente pensa aqui na pedagogia por projetos. Por quê? O projeto, ele sempre vai ter o quê? Início, meio e fim. Então, perceba que há um problema a ser dimensionado. Ó, vamos colocar aqui já no quadro. Então, Dewey... O que acontece aqui? Sempre lembre desta relação dos projetos. Vou colocar ele aqui, gente, porque ele cai bastante em prova mesmo, tá? Projetos. Então, o aluno precisa o quê? Ter contato com aquilo, experimentação, tá? Então, existe o quê? Um problema a ser resolvido, uma problemática
que precisa ser resolvida. Como que eu vou resolver isso? A partir disso, eu vou instituir o que? Um projeto. Esse projeto, ele vai ter o que? Início, meio e fim. Vai ter um cronograma, vai ter ações elencadas aqui, vai ter como que eu vou dar início a isso, quais são os processos, os materiais, os processos, as pessoas que eu preciso para fazer isso acontecer, e vai ter uma finalização, né? Eu vou concluir, eu vou solucionar esse problema. Então, vou trabalhar essa solução com os meus alunos, algo muito prático, onde vai se colocar a mão na massa realmente para isso ocorrer, tá? Então, sempre lembre de John Dewey aqui nessa relação, porque eu quero estreitar teoria e prática. O meu aluno não vai aprender só na teoria, ele precisa praticar. É igual você aí do outro lado, né, que tá aprendendo. A gente está fazendo uma abordagem teórica, mas também está fazendo uma abordagem prática. Por quê? A gente quer aproximar você da prática. Qual é a sua prática? Qual é a vivência que você vai estar lá fazendo no dia da sua prova? Respondendo a prova, de fato. Essa é a prática que a gente quer elencar aqui. Mas para isso, claro, a gente precisa dessa relação teórica. Também, claro, que você vai estar ativo aí no seu processo, vai escrever, vai fazer leitura, vai fazer mais questões. Então, tudo isso vai colaborar nesta relação de teoria e prática. Claro que quando estamos pensando em dimensão escola, estrutura, educação formal, nós vamos projetar justamente essa relação da pedagogia por projetos aqui, onde eu vou, sim, existe uma problemática lá. Então, por exemplo, vamos pensar hoje na dengue. Então, estamos com um problema da dengue na nossa comunidade. Como que a gente vai resolver isso? Como é que esse problema surgiu? Então, perceba que há muitas reflexões elencadas aqui. Então, eu vou lá olhar para o bairro, por exemplo. Tem muito lixo jogado, tem muito lote baldio, tem muita... Enfim, algo que está contribuindo para que essa dengue ocorra. Então, nós vamos elaborar um projeto para acabar com esse lixo. Enfim, então, a partir de uma problemática, eu vou desenhar um projeto e a partir desse projeto eu viso solucionar isso. Né, colaborar para que isso ocorra. Então, o estreitamento entre teoria e prática mesmo, eu não fico só lá na escola estudando sobre dengue, não, eu trago isso para a prática. Então, isso traz o quê? Uma pedagogia ativa mesmo, tá? Então, aqui, conteúdo por questões, soluções prontas e sem resposta, né, ele vai trazer uma crítica nessa relação e a relação do pragmatismo. Ideias só são importantes se resolverem problemas. Tá? Então, o quanto isso, o ideal disso está proposto hoje na educação atual, né? E o quanto isso colabora aí para que realmente essa educação seja promovida. Então, a intenção, gente, é que isso vire, os espaços virem laboratórios, né? Então, essa relação de escola-laboratório. Então, o aluno realmente vai estar conceituado na prática para que essa educação ocorra. Tá? Então, por isso, muito nessa relação da pedagogia ativa. Vamos fazer uma questão aqui para ver como que isso cai em prova realmente, tá? Acerca dos métodos dos projetos e das unidades didáticas, julgue o item a seguir. O método de projetos opõe-se ao método de problemas criado por John Dewey. Então, o que é, gente? O que a questão tentou fazer aqui? Ela tentou confundir o candidato que pensou aí na relação de John Dewey. Então, se você estuda o John Dewey de uma forma muito rasa, pode ser que se você se confunda aqui, marque errado. Por quê? O que a gente precisa pensar? Marque errado a questão, né? Não que, enfim, já vou dar o gabarito aqui. O projeto, ele vai se fundamentar através de uma problemática. Então, quer dizer que eles têm relação aqui, tá? Então, não vai se opor. Não, eles estão juntos. Tá? Então, é uma problemática que surge que eu vou, sim, elaborar um projeto a partir disso. Enfim, independente do projeto, ele sempre vai estar envolvido numa solução de algo que o meu aluno aprenda, né? Então, por isso que aqui está errado, nosso gabarito é errado. Por quê? Porque justamente isso não opõe-se, isso realmente vai de encontro, tá? Com o método dos problemas, ok? Criado por John Dewey. Tranquilo, gente? Então, é essa relação. Agora, nós vamos passar para a nossa próxima autora, que é a nossa querida Maria Montessori. Foi uma pesquisadora italiana que trouxe aqui, gente, os ideais da atividade prática para a educação acontecer. Vocês viram como os autores, eles muitas vezes vão de acordo aqui com a concepção de um de outro, porque eles vão baseando os trabalhos deles também, né? Mas, ó, atividade prática, atividade de liberdade, de individualidade. Então, o que acontecia? Maria Montessori
montou as salas montessorianas, que eram as oficinas. Então havia lá a oficina 1, a oficina 2, a oficina 3, a oficina 4, a oficina 5, por exemplo. Então lá, se o aluno queria ter uma vivência, por exemplo, de costura, né? Então aqui era a oficina de costura, aqui era a oficina da cozinha, aprender a cozinhar, lavar, passar, enfim. Aqui era a oficina para, sei lá, para aprender automação. Aqui era de elétrica, tá? Estou dando exemplos aqui, tá? O que acontecia? O aluno, ele poderia perpassar por todas as oficinas, tendo essas vivenciando isso, tá? Vivendo isso na prática. Então, através dessa vivência, eu tenho o quê? Eu tenho um aluno que agora sabe como que é ser uma costureira, como que é ser um cozinheiro, uma cozinheira, como que é mexer com automação, como que é mexer com a parte elétrica. Então perceba as vivências elencadas aqui, a prática, tá? Realmente a atividade prática colocada aqui nas salas montessorianas. Então, era como se o aluno fosse passando por níveis. Então tinha sala 1, a sala 2, a sala 3, mas isso não havia... Como ela vai falar também vai trazer muitos ideais de liberdade, o que acontece? O aluno não necessariamente precisava começar pela sala 1. Se ele não quisesse, ele poderia começar pela sala 3, pela sala 4, enfim. Então, se ele quisesse voltar também, ele voltava. Então, pregando esses ideais de liberdade, o que o meu aluno quer, qual o ponto de partida, de onde ele quer partir, o que ele quer aprender, tá? E respeitando sempre o seu individual aqui, tá? Dentro da sua perspectiva individual, ok? Então, gente, só que claro, né? O método as oficinas montessorianas, muitas vezes elas são criticadas. Por quê? Porque ela traz um método de ensino muito caro para se implementar. Então, pense, você montar uma sala onde tem muitos materiais para envolver essa criança nessa atividade prática. Então, envolve muito investimento. Então, justamente, nem sempre o ensino vão ser criticados, né, dentro do ensino que não é ideal, porque envolve toda essa questão mesmo da relação dos recursos aqui. Né? Então, aqui não... Por isso que às vezes esse método é criticado dentro dessa relação. Mas claro, né, gente, tem a sua importância aqui. Por quê? Porque ela vai falar dos ideais de autoeducação, aprender fazendo, autoiniciação, né? O aluno, ele traz toda essa autoeducação, ele que vai aprender fazendo, aprender sozinho ali, fazendo realmente, né? Tendo essa iniciativa para fazer aquilo acontecer. Então ela vai falar da formação integral desse jovem, né? Então é a relação prática mesmo. Então eu vou estimular esse jovem dentro de um processo em que ele vai aprender na prática, ele vai ter as relações e as emoções elencadas ali. Então eu vou trabalhar o que com ele? Motivação, estímulo, movimento, sentidos, tá? Tudo isso faz parte desse processo. Ok? Muito legal, né? Aprender sobre Maria Montessori. Vamos fazer uma questão aqui sobre ela. Com relação à caracterização das metodologias de ensino, julgue os itens que se seguem. A metodologia, que se baseia nas ideias de Maria Montessori, é fundamentada na solução de problemas e no aprender fazendo? E aí, o que você acha? Totalmente correto, né? É realmente solucionar problemas, aprender fazendo. Claro que nós estudamos ali os projetos propostos por Dewey, mas aqui também vai de encontro, né? Porque a criança vai colocar a mão na massa mesmo, né? Aprender fazendo lá dentro das salas montessorianas, tá? Então aqui está bem correto aqui o que a Montessori trouxe para a educação. Agora, gente, o De Crowley, que é um educador belga aqui, ele vai trabalhar muitos ideais de família, universo, para educação acontecer, mundo vegetal, mundo animal, os centros de interesses, o que o meu aluno tem interesse, educar a partir das necessidades da criança. O que a minha criança precisa em determinada idade? O que ela precisa em determinada fase? Então, trabalhando esse centro de interesse que é a partir do mundo da criança, tá? Então, De Crowley vai trazer muito essa relação. Tá? Tranquilo? Vamos passar para o próximo autor. Aqui o Edward, o que acontece? Ele foi um psicólogo e pedagogo suíço. Ele vai trabalhar muito essa educação idealizadora, atividade socializadora ao mesmo tempo. Ele vai trazer, gente, os ideais de escola nova, tá? Tudo isso que revolucionou a educação brasileira também, em dado momento. Porque é uma educação que parte da perspectiva onde eu tiro
o centro dessa educação, que é a partir do professor. Então, o professor é o detentor do conhecimento, é a autoridade. Não, agora eu parto para o que o meu aluno precisa. Ele é o centro do processo. Então, agora eu quero o que fazer? Qual é a perspectiva dele em relação ao que ele precisa aprender? Então, o centro é o aluno. Os materiais, não é os materiais que são importantes, é o aluno que vai utilizar esses materiais. Não é somente o professor, o detentor do conhecimento, não. O aluno traz a bagagem, ele tem um contexto social, cultural, e isso vai influenciar para que essa educação ocorra. Então, é dentro dessas perspectivas mais realmente atuais de educação. Tá? Então, a educação funcional, né, ele deu outro nome aí da escola nova, uma função vital do homem é executar atividade capaz de explicar a ação humana, tá? Então, isso que o Edward vai trazer aqui. Já o Freinet, gente, que ele vai trabalhar o projeto de escola popular, moderna, democrática, ele vai defender as aulas passeio, cantinho pedagógico, jornada de classe, troca de correspondência. Então é muita vivência aqui da criança nessa relação, o desenho livre também ele vai defender, né? Então a partir dessa construção aqui com a criança, através da vivência, do cotidiano, tá? Das vivências sociais mesmo, para que o aluno viva esse cotidiano, como que é ela na prática? O que ele vai executar lá? Então a escola precisa trazer isso. Então uma escola popular, comunitária, né? Pedagogia do êxito, o erro não tem valor didático. Então aqui é realmente o aluno pensar que ele precisa acertar, né? Então, por mais que ele erre aqui, eu não dou valor para esse erro. Não, aqui eu quero que ele sempre acerte. Tá? Dentro de uma pedagogia, ele vai também de encontro aqui com o marxismo, trazendo esses ideais de classe, de vivência, de realmente trazer aqui o que o meu aluno precisa dentro dessa construção, mas ele precisa acertar. Tá? Então aqui as atividades implementadas são livres, mas dentro de uma concepção robusta, que ainda mais rígida, digamos assim, ok? Então aqui, claro que tem elencando aqui os processos democráticos e modernos dentro dessa perspectiva do Freinet, tá? Aqui, gente, o Alexander Neil, o que acontece? Ele vai falar sobre liberdade, sobre autoridade. Ele vai fundar aqui a escola de Summerhill, mais famosa escola democrática, uma perspectiva mais liberal. Tá? O aluno tem dentro dessa liberdade de aprender, de estar na escola, enfim, conceber essa educação de um modo liberal mesmo, tá? Então, como educador escocês, ele vai trazer essa liberdade sobre a autoridade. Então, aqui eu quero uma escola dentro desses ideais libertários, tá? Já Michel Lobreau vai trazer essa pedagogia institucional, a relação da autogestão, usa-se a instituição para pregar a autoridade e o medo, tá? Então aqui, nessa crítica, né, nessa relação, então essa pedagogia institucional que funciona dentro dessa autogestão, tá? Uma escola que seja gestada ali do que se precisa, né? E não algo pregado dentro da autoridade, do medo, da rigidez, enfim, toda aquela pedagogia tradicional que nós conhecemos. Tá? Então ele vai criticar isso. Já aqui Bourdieu e Pesseron, o que acontece, gente? Ele vai trazer essa relação da educação, vai falar que a educação ela não é neutra. A educação é um processo de dominação cultural, tá? Então, essa educação ela serve de dominação para que realmente se perpetue a sociedade como eu quero que ela ocorra, né? Então aqui foram sociólogos franceses do século XX, né? São sociólogos. Então essa relação, pensando que a educação ela tem o seu aspecto político, ela tem a sua intenção social, ela tem a sua intenção de funcionamento, de estabilização muitas vezes. Então eles vão trazer essas perspectivas aqui educativas, pensando na manutenção da sociedade como um todo, tá? Então vamos fazer uma questão aqui para a gente relacionar isso. No que se refere às teorias relativas a currículo, julgue o próximo item. De acordo com Pierre Bourdieu e Pesseron, o currículo escolar fundamenta-se na cultura dominante, tornando a educação como processo de dominação cultural. E aí, de acordo com eles, né? Pensando na dominação, enfim, o Estado dominando, né? Muito naquela educação vertical, né? O Estado domina para haver essa manutenção da sociedade como um todo, né? Trabalhador sendo trabalhador, elite sendo elite, né? Muito nessa perspectiva. Então, essa dominação cultural faz parte, sim, dos processos dentro das teorias dos dois autores, tá? Por isso que aqui está correto, ok? Gente, então agora, mais dois autores aqui para a gente finalizar, tá? O Lois Althusser, que ele vai dizer que a escola está em um contexto capitalista, não pode ser vista de forma isolada.
O aparelho repressivo do Estado, que é o governo, a administração, o exército, polícia, tribunais e prisões. O aparelho ideológico do Estado, que é a escola. Então ele vai dizer isso, tá? Que é o mais influente aí, que relaciona-se às igrejas, à família, os sindicatos, tá? Então, a escola sendo usada aí dentro desse aparelho ideológico do Estado, o sistema escolar fomentando esse sistema capitalista já instituído na sociedade, né? Então, que a escola está em contexto capitalista, então ela não pode ser vista de forma isolada no combate a isso, né? Então acaba que isso vai sendo perpetuado, tá? Então esses são os ideais aqui do filósofo francês Louis Althusser, ok? A escola como um sistema escolar que está dentro desse meio capitalista. Na Stabile e Baudrillard, o que eles vão dizer aqui? Que a escola essa instituição, né, da escola capitalista na França, a relação da escola primária profissional, defesa do trabalho manual, a escola secundária superior, dentro de um trabalho intelectual. A escola deve incluir o quê? Duas ideologias existentes, elas incluem, né, essas ideologias como burguesia e proletariado, então muito nessa defesa, né, de que escola igualitária, escola para todos, essa relação entre, onde eu não separo, então, relação burguesa com relação do proletariado, né? Então, muito trabalhando nessa relação de educação mais igualitária, né? Onde eu vou, sim, promover uma educação de bem comum. Então, pensando muito, né, no trabalho manual, um trabalho intelectual dentro de uma escola, ele vai defender que a escola primária dentro de um trabalho mais profissional, manual, e a escola secundária, que já é um nível superior, dentro de um trabalho mais intelectual, tá? Então, tendo essa divisão aí dessa relação. Ok? Gente, então é isso, tá? Claro que esses autores caem menos em prova aí, mas é só uma citação realmente pra gente guardar, ok? Então, gente, finalizamos, tá? Toda essa parte. Espero que você pegue a ideia principal de cada autor, faça mais questões. Se ficou com alguma dúvida, tá? Estou à disposição. A gente vai tentando entender cada ponto, vai caminhando nesse trajeto com você. São muitos autores, muitas informações, mas fique bem tranquila aqui que a ênfase para cada autor do que mais tem prova estou dando aqui nesta aula, para que você, claro, pegue toda essa relação e consiga aí caminhar no seu processo e resolver cada vez mais questões, tá bom? E de maneira correta, claro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.